Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Nós vamos fazer uma reflexão em cima da palavra de Deus sobre a pessoa do Espírito Santo. É isto mesmo, a pessoa do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo é uma pessoa ou é uma energia? Isso é muito importante para nós, porque quando nós tratamos as coisas espirituais, sempre lembramos do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, não há convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Como é que uma energia pode fazer isso? Vamos ver então. Como é que nós podemos ficar parados e não prestar atenção e não compartilhar com as pessoas? Faça a sua inscrição no nosso canal, rapaz. Pelo amor de Deus. Você está esperando o quê? Ajude a gente. Vamos então, vamos para a nossa temática que nós desejamos. Vamos lá? A etimologia da palavra espírito vem do hebraico ruá, e do grego vem da palavra pneuma. E aqui eu coloquei aqui que a pessoa do Espírito Santo é muito importante, né? Ela pertence à Trindade Santa. E aqui você vê essa palavra grega logo aqui em cima. Eu vou até ampliar aqui, ampliar um pouquinho mais. Ampliou um pouquinho mais aí. Pneuma, né? Tem escrito em grego aí pneuma ou pneumatos. Então você vê aí significado: vento, respiração, espírito, o fôlego de vida. Aí você vê agora a palavra em hebraico. Olha só. Aí tem escrito veruá. Na realidade é só a palavra ruá, porque o V ele é uma conjunção E. Ok? E o Espírito de Deus. Porque Ruá significa Espírito, um vento muito forte, indicando que é o Espírito de Deus. Ok? A pneumatologia é a doutrina, né? É o estudo do Espírito, da doutrina do Espírito Santo. E aí você nota de forma clara que dentro da doutrina do Espírito Santo ainda também um estudo da pessoa do Espírito Santo. Vamos ver aqui então que através da Bíblia o Espírito Santo ele é revelado como pessoa com sua própria individualidade. Observe só 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Não vou ler o texto todo, não. Mas olha só, Hebreus 9, versículo 14, que diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, é o Espírito Santo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo participa diretamente da obra de salvação, de purificação, de redenção. Vamos ver aqui ainda mais, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, né? Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma mera influência ou poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas quais são as características de uma pessoa? Uma pessoa, quando eu falo, não é uma pessoa humana. Não é pessoa humana. Tem pessoa angelical, pessoa divina, pessoa humana, tem pessoa satânica, pessoa demoníaca. Então, olha só, eu estou falando não de pessoas humanas, mas de pessoa divina. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque, como toda pessoa, seja angelical, seja demoníaca, seja humana, seja divina, ele tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de sentir e tem a capacidade de ter sua própria vontade e de fazer o que desejar fazer, ok? Vamos ver então isso aí, porque essa é a nossa temática para mostrar que ele é uma pessoa. Primeiro lugar, o Espírito Santo, ele pensa, e está escrito em Romanos 8, 27, aonde você pode analisar e ver o texto,
o texto, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Olha, se o Espírito Santo tem intenção, é porque ele pensa, ele elabora, ele projeta. E é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Ele tem uma outra ação aqui. Ele tem uma obra dele aqui, que interceder por nós. Que esse estudo não é sobre a obra do Espírito, é sobre a pessoa do Espírito. O próximo estudo que eu for dar sobre o Espírito Santo vai ser sobre a obra do Espírito Santo. Segundo lugar, o Espírito Santo, ele sente exatamente isso. O Espírito Santo tem a capacidade de sentir, porque é uma pessoa. E rogo-vos, irmãos, Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Olha, como é que uma energia pode amar? Amor do Espírito Santo? Pois é, o Espírito Santo ama. Tem outro texto da Bíblia que nos mostra o seguinte, que nos afirma, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não entristeçais. Então observe ainda que ele determina, ele tem vontade própria, ele diz, vamos seguir por esse caminho. Olha só, Atos capítulo 16, versículo número 7. Quando chegarem à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre tem nomes variados, eles têm nomes variados na Bíblia. Tem o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus, os sete Espíritos, né? O próprio Espírito Santo, né? Espírito Santo e outras terminologias que é usada para o Espírito Santo de Deus. Então, Atos 16:7 mostra claramente que o Espírito Santo impediu essas pessoas de seguir por determinado caminho. E aqui eu deixo um lembrete para você. Lembre-se, o Espírito Santo promove a comunhão com Jesus. É muito importante falar do Espírito Santo. Eu estava conversando com minha esposa hoje e falei com ela o seguinte, eu tenho percebido muitas vezes que já fui em várias igrejas e quando eu me converti numa igreja renovada, que acredita no batismo do Espírito Santo, acredita nos dons espirituais. Mas se hoje você for nela e em outras da mesma denominação, e você for em uma outra igreja batista também, mais tradicional, você vai ver que não consegue perceber a diferença. Aquela palavreado, aquele discurso todo que se fazia antes, aquelas experiências vivas com o Espírito Santo sumiram. Mas por que sumiu? Pararam de falar do Espírito Santo. Pararam de alimentar a fé das pessoas. Pararam de despertar nas pessoas interesse pela pessoa do Espírito Santo. E logo, aquela intimidade da maioria vai desaparecendo, os dons também não vão desaparecendo. Né? Você vê que os dons, muitas vezes, quando houve aquele avivamento todo, e aí pessoas extrapolaram, falaram profecias da carne, houve assim, as pessoas trouxeram então para a prudência, chamou a atenção, mas teve umas pessoas que combateram muito, e isso desanimou muita gente. Mas não é apenas isso, é principalmente porque pararam de falar do Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo ele tem que estar sendo comunicado para a igreja, né? Os seus líderes, seus pastores, tem que estar alimentando. Eu estava assistindo uma TV a TV da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí eu observei como eles falam do Espírito Santo. Eles falam muitas vezes, né? Falam assim, ele só fala de dinheiro, não fala de dinheiro não. Uma das coisas principais que eles buscam é levar as pessoas a ter uma experiência com o Espírito Santo. E essa experiência faz diferença em todas as outras coisas que eles acreditam. O Espírito Santo não tem dom, o Espírito Santo não tem denominação.
O Espírito Santo está aí para nós buscarmos ele, falar dele e crer nele. Se nós alimentamos nas pessoas o desejo de buscar, as coisas espirituais extraordinárias acontecerão. Mas se nós pararmos de falar dele, de pararmos de falar que ele está ali, que ele está fazendo uma obra, que ele deseja estar em íntima comunhão com a gente, né? Nós deixamos de construir nas pessoas aquele senso, aquela percepção que nós estamos lidando com o mundo espiritual e com essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Foi, inclusive, o pecado da blasfêmia não tem perdão, ok? Blasfêmia é o Espírito Santo. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. Você vê aí essa passagem que eu botei. À luz dessas verdades, devemos tratar o Espírito Santo como uma pessoa e considerá-lo como Deus vivo e infinito em nossos corações, digno de nossa adoração, nossa oração. Né? O Espírito Santo participa da Trindade. Você vê isso em Marcos 11 e o versículo 12 também. Aí você vê aí o texto aí que eu coloquei, aqui até pulei o versículo número 12, mas eu deixei, olha só esses versículos aí para a gente ler e encerrar, ó. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo aqui recebe o nome de outro nome, Consolador, que eu não tinha dito, ok? Para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é aquele que nos leva a Jesus, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que está intimamente relacionado ao nosso processo de salvação e de permanência na salvação e de santificação, ok? Eu não vou ler o versículo todo, mas você pode ler aí, né? Mas Jesus repete no meio desses versículos aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Como é que a energia pode ensinar? É uma pessoa que tem capacidade de orientar e vos fará lembrar, e nos faz lembrar ainda. Olha só, versículo ainda 11 e 12, capítulo 1 de Marcos, que nos diz o seguinte: e ouvi-se uma voz do céu que dizia, tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Observou que aí tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa passagem. O Pai, né, falou a respeito do Filho, tu és meu filho amado. E o Filho estava ali para ser batizado. E depois, falou assim, depois do batismo, o Espírito Santo o impeliu, o conduziu para o deserto, né? Para passar pela tentação e pela provação. Então, meus amados irmãos, por favor, visite aí nosso blog. Para que nós podemos ficar parados e não prestar atenção e não compartilhar com as pessoas, faça a sua inscrição no nosso canal, rapaz. Pelo amor de Deus, você está esperando o quê?